Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Canal do Fábio Fidelix. Já peço de cara para você fazer sua inscrição, ativar o sininho, deixar seu comentário, porque eu vou falar de narração esportiva, rádio, televisão. Quais são os critérios, os fatores que definem quem é o narrador número um de uma determinada rádio, televisão, das equipes esportivas? São vários fatores, são vários critérios e um deles é o tempo de casa. O narrador que está lá 20 anos numa emissora. Ele não vai perder a posição para um cara que acaba de chegar. Isso é evidente. Então, esse é um dos fatores. O cara está lá há 20, 30 anos numa rádio, numa emissora de TV, como narrador principal, um outro é contratado, então ele não vai ocupar essa posição do narrador número um. Claro que, provavelmente, uma equipe esportiva tem, no mínimo 3 narradores, rádio, televisão. Então, existe uma hierarquia. Quando o narrador número um deixa a empresa, e a gente pode citar alguns exemplos aqui, por exemplo, na televisão. Vamos lá, Rede Globo de televisão, o Galvão Bueno, que está se despedindo da Rede Globo nesse ano de 2022, durante quantos e quantos anos ele é o titular de esportes da TV Globo. Mas antes dele, o Luciano do Vale era o narrador principal. Antes do Luciano do Vale, era o Geraldo José de Almeida, que é pai do narrador Luiz Alfredo, todo mundo se lembra. Então, como que o Luciano do Vale assumiu a posição de número 1 da Rede Globo? Quando saiu o Geraldo José de Almeida, foi para a TV Record. Então, o Luciano, era o número 2 naquela época, nos anos 70, assumiu a titularidade da TV Globo. Ficou lá, acho que de 72, 73 até 82 como narrador principal da Globo. Deixou a emissora. Em 82, após a Copa do Mundo da Espanha, foi para a Record, depois para a Band, fazer os seus projetos, criou o Show do Esporte. E o Galvão era o narrador número 2. Ele foi contratado em 81, foi o número 2 na Copa da Espanha e automaticamente assumiu a posição do Luciano. Teve uma polêmica, até uma sacanagem foi feita com o Galvão, que eu já expliquei em vários vídeos, na Copa de 86. Você vê como é que são as coisas. E aí tem tudo a ver com o tema do meu vídeo. O Boni, que era o chefão, diretor da Rede Globo, diretor de programação da TV Carioca, quando chegou a Copa de 86, ele teve essa ideia de tirar o Osmar Santos, que era um fenômeno na Rádio Globo, um narrador de rádio, para transmitir a Copa do Mundo na TV Globo. E o Galvão acabou caindo de posição ali, Era o titular, acabou sendo número 2 novamente, Só em 1990 que o Galvão foi titular em Copas do Mundo, transmitindo os jogos principais, jogos da Seleção Brasileira, final, abertura, aquela coisa. Então você vê que os diretores de programação, o pessoal que manda, o gerente de programação, eles têm têm suas preferências. Às vezes ele prefere um determinado profissional e acaba deixando o outro ali em segundo plano, terceiro plano. A gente está vivendo um momento na Rede Globo em que o Kleber Machado perdeu a sua posição de número 2. Ele era o reserva imediato do Galvão Bueno durante anos e anos. Hoje o Luiz Roberto assumiu essa posição e vai ser o titular. Tudo indica, a não ser que aconteça alguma mudança, mas é para ser aí o titular da Rede Globo a partir de 2023, quando o Galvão não será mais narrador. E o Kleber Machado volta a ser o número 2, porque nesse momento ele caiu para a posição número 3. E aí tem as preferências, são as preferências de quem comanda a empresa, de quem comanda, das pessoas que comandam os departamentos. Então você vê, existe o fator do tempo, do que o cara tá lá, tem a questão do narrador titular deixar a empresa, aí o número 2 acaba assumindo, isso é normal acontecer, normalmente é isso que ocorre. E também tem as questões de preferência. É muito difícil o narrador que está lá 10, 15, 20 anos numa rádio, numa TV, perder sua posição para um cara que acaba de chegar. Normalmente isso pode acontecer, não é muito comum, mas leva um tempo para isso acontecer. Mas então você vê, um dos critérios, o tempo de casa, outro, a preferência de quem dirige, de quem comanda. Isso está acontecendo nesse momento na TV Globo. Rádio também, eu vou citar aqui o Nilson César, que hoje é titular de esportes da Rádio Jovem Pan, de São Paulo. O Nilson César, quando chegou na Jovem Pan em 82, ele mesmo conta essa história em vários vídeos, depoimentos, já vi muitas entrevistas do Nilson César, ele entrou ali como o quarto narrador da Jovem Pan. Porque você tinha o José Silvério, você tinha o Edemar Anuzek, brilhante narrador, que está lá no Paraná, José Carlos Guedes, então o Nilson César ele entrou ali como quarto narrador. E aí, com a saída do Guedes, com a saída do Edemar Anuzek, ele foi subindo de posição, chegou a número 2. E com a saída do Silvério da Jovem Pan para a Rádio Bandeirantes, ali no início dos anos 2000, ele assumiu a titularidade e está lá até hoje. Mas você vê, ele começou como quarto, não chegou lá arrebentando, não chegou, vai ser... Não, chegou lá jovem, seus 20 e poucos anos, e foi, com o tempo, isso aconteceu com ele, demorou um bocado de tempo aí, 2 décadas praticamente, de 82 até
no início ali dos anos 2000, quando o Silvério deixou a Jovem Pan, ele teve a paciência, ficou lá, foi subindo posição com a saída de alguns profissionais, isso acontece em todos os meios de comunicação, para chegar à posição de número 1. Oswaldo Maciel, por exemplo, sempre foi reserva do Osmar Santos, né, número 2, excelente narrador, né, Oswaldo Maciel, está na história do rádio. Aliás, grandes narradores, eu preciso até gravar um vídeo falando sobre isso, né, grandes narradores que não foram titulares de rádio e televisão e que eram espetaculares e poderiam, tinham toda a condição, mas é uma questão, né, Osmar Santos era chefe de equipe, o Luciano do Vale, por exemplo, na TV, quando foi para a TV Bandeirantes, ele era o chefe de esportes da Rede Bandeirantes, então ninguém ia ser titular. Claro que o Luciano é um baita de um narrador esportivo, além de um empresário do esporte, né, um cara que apoiou, divulgou vôlei e basquete e trouxe para o Brasil tanta coisa. Não dá para negar que a qualidade, também como narrador do Luciano do Vale, mas ele era o chefe de esportes da Rede Bandeirantes. Então ele, né, ele mesmo fazia as escalas de transmissão. Isso acontece, por exemplo, com o Éder Luiz na Transamérica, é o chefe de esportes da Transamérica, então ele vai ser o titular número 1. Agora, quando o narrador não é o chefe, quem decide é o diretor de programação, diretor de esportes, né, dos departamentos esportivos das emissoras. Então, muita gente questiona, eu prefiro tal narrador. Muita gente, durante muitos anos eu prefiro o Kleber Machado do que o Galvão. Mas não tem jeito, né? O Galvão era o número 1. O cara tá lá desde 1981 com tanta história, né? Tem isso também, o prestígio, a história, o nome que o cara conquista. E não é fácil ser narrador titular, nem de rádio, nem TV, porque é o cara mais visado, né? Mais cornetado, mais patrulhado, mais amado e odiado, né? Por isso que quase todos os narradores titulares de rádio e TV, isso acontece muito no caso com o Galvão, né? É amado por muitos e odiado por outros, porque está em exposição nos principais eventos, né? Jogos de seleção brasileira, Fórmula 1, né? Quando a emissora transmite. Então, o cara que é o principal narrador da empresa, pode ser que ele tenha, não, ele tem mais prestígio, ele tem mais audiência, normalmente ganha né, uma grana melhor, um salário, mas é o cara que está ali, né? Maior exposição. Ele vai ser elogiado quando faz alguma coisa legal e vão pegar no pé, vai virar meme, ainda mais hoje com as redes sociais, quando ele comete algum erro, alguma gafe. Então é isso que eu queria contar para vocês nesse vídeo, já passamos aí de 7 minutos, mais uma vez eu lembro para fazer sua inscrição, pode deixar o seu comentário sobre esse assunto aí, expliquei um pouquinho de como funciona essa questão das emissoras de rádio e TV escolherem quem será o narrador principal, o titular, o número 1. Grande abraço!